Não, galera, isso não é um adjetivo, tá? Isso não tem função adjetiva. Hoje eu trago para vocês uma questão aqui da banca FGV, em que ela vai te confundir aí na questão do que é ou não um adjetivo. E para quem acha que esse assunto às vezes é muito fácil, eu faço aqui, é claro, um desafio. Será que você aí acertaria essa questão da FGV com relação à morfologia, mais especificamente ao adjetivo? Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí dessa banca que todo mundo tem medo e tem muitas provas aí que ela vai ser a banca realizadora, que é a FGV, tá? Então hoje nós vamos trabalhar uma questão de morfologia. E o que isso significa? Significa que ela vai tentar te enganar. E a pergunta que eu faço nesse vídeo é o seguinte, tá? Isso é ou não é um adjetivo? O que significa dizer dentro da FGV, ou até mesmo dentro da gramática, uma palavrinha com função adjetiva? Será que é a mesma coisa do que um adjetivo? Bora lá para a questão, para a gente entender um pouquinho melhor. E é claro, já vai deixando o seu like, já pode curtir, indica esse canal para todo mundo. E eu agradeço a todo mundo que faz meu trabalho ficar ainda melhor. Graças a vocês, muita coisa que eu tenho realizado não seria possível, tá? Então, por favor, se inscreva no canal e apoie todo e qualquer professor que produza conteúdo na internet para vocês, tá? Então, sem mais delongas, bora lá pro quadro para você resolver essa questão aí junto comigo. E a questão, ela vai falar o seguinte, tá? A banca FGV, todo mundo tem medo, fica desesperada ou desesperado. Ela vai falar o seguinte, tá? Assinale a frase em que o termo sublinhado não tem valor adjetivo, tá? Então, o que eu gosto sempre de fazer nas questões, e vocês sabem disso, é grifar isso aqui, né? Pra gente saber o que a gente não tem que procurar. Então, a gente já sabe que é aquela que não tem valor adjetivo, né? Quando a gente está falando de algo com valor adjetivo, é pensar da seguinte forma. O adjetivo, ele é uma característica ou qualidade. Essa é a explicação básica, tá? Quando eu penso em algo com valor adjetivo, né, ou com o sentido de função adjetiva, o que eu estou pensando é o seguinte, ele não necessariamente ali é um adjetivo, esse caracterizador de cara que a gente estuda, mas ele tem essa função, ele serve como se, né? Então é sempre bom e importante pensar nisso, porque, por exemplo, se você olhar essa questão, você vai se perguntar, mas aqui, professor, nenhuma dessas palavras tem adjetivo. Por exemplo, você vai olhar para essa palavrinha aqui pular, você vai saber que pular é um verbo. E você vai pensar, pular é um verbo ou é um adjetivo? Então a questão, ela quer te enganar neste ponto, porque ela quer saber aquela que não tem valor adjetivo, né? Então nós temos aqui, tá, palavras ou expressões que são marcadas porque elas trazem essa função, elas trazem essa ideia de uma característica de um adjetivo, né? E quando a gente está estudando, por exemplo, a questão da morfologia e também aí estudando o adjetivo dentro da sintaxe, que é muito importante, então primeiro a gente estuda a morfologia e depois a gente vai estudar a sintaxe, então você tem que estudar muito bem a morfologia e aí depois a gente vem para a sintaxe. O que a gente observa é que o adjetivo dentro da sintaxe ele vai ter aí dois papéis fundamentais. Então, você tem que saber quais são esses dois papéis, tá? O primeiro papel que ele pode ter aí é de adjunto, tá? Quando a gente está falando de adjetivo, é adjunto adnominal. E aí, esse adjetivo, ele vem junto do nome, né? Vem muito disso o nome adjunto adnominal. E uma outra coisa que ele pode fazer, um outro papel que ele pode ter, é o papel que a gente chama de predicativo, tá? E aí, gente, dentro do predicativo, ele pode ser um predicativo do sujeito ou aí um predicativo do objeto, tá?
Então, basicamente, quando a gente está falando aqui de adjetivo e de substantivo, a gente precisa entender essa questão. Ué, por que não está escrevendo aqui, gente? Calma aí. Bom, voltamos. Teve um erro técnico, sim, mas olha só, espero que vocês tenham entendido. Eu já estava escrevendo aqui, só que não estava aparecendo na tela para vocês, mas agora está aí, né? A gente tem uma questão aqui só recapitulando, se você não pegou. A função do adjetivo dentro da sintaxe é ou de adjunto adnominal ou de predicativo aí do sujeito ou do objeto, tá? Então, a gente vai agora observar todas essas palavras aqui e entender basicamente o seguinte. Essas palavras grifadas, elas têm ou não têm a função de adjetivo? Ou melhor, a gente quer aquela que não possui essa função. Então, vamos lá, a alternativa A, ela fala o seguinte: ser criança é pular. E olha que engraçado aqui, interessante. Aqui a gente tem o verbo ser. Esse verbo aqui, ele é um verbo de ligação, tá? Então, quando eu estou falando que ser criança é pular, pular aí vai ser uma característica do que é ser criança. Então, por mais que você olhe isso aqui e entenda que pular é um verbo, ele tem uma ideia de caracterizar aí a criança. Aqui a gente conhece esse termo pular aqui, vai ser o nosso predicativo aí do sujeito, porque é uma qualidade ou característica do sujeito, beleza? Alternativa B, a mãe é a mais bela obra de Deus. Olha que interessante. Geralmente, quando a gente pensa aí num adjetivo, a gente acha que esse adjetivo ali, ainda mais na sintaxe, vai vir apenas com uma palavra só. Quando, na verdade, ele pode vir dentro de um sintagma, dentro de uma sentença. E aí, mais uma vez, o que a gente vai fazer é observar o verbo, por exemplo, né? Então, aqui eu tenho um verbo de ligação e essa expressão toda aqui, né, a mais bela obra de Deus, é conhecida também como um predicativo do sujeito, tá? E aí nós vamos para a alternativa C, que é uma alternativa bem interessante dentro do contexto das orações. Se você vai se preparar para o seu concurso, preste atenção, porque sim, galera, tem a mentoria Prof. Gui Furtado, tá? E você que faz parte aqui do canal tem planos exclusivos para vocês, tá? Então, olha só, se você quer fazer um acompanhamento completo dentro do que sua banca necessita, do que ela vai te cobrar, então você pode aí contratar as aulas personalizadas para vocês, tá? É uma aula baseada em exercício. Se você está cansado de teoria, chegou a sua vez de aprender com exercício em cima da sua banca, tá? Então, temos aqui planos de 3, 6 ou até 1 ano. Então, você manda sua mensagem para a gente conversar, para eu de fato entender quais são as suas necessidades e aí eu te indico o plano correto para você, tá? São aulas aí, são encontros de 1h30 com bastante exercício e com material para você, tá? Porque eu falei que a questão C ela é tão interessante, porque olha só, e tem a ver com o universo das orações, e a gente tem o seguinte: estranhos são apenas amigos que. Aqui a gente tem esse pronome relativo. Como é que eu sei, professor? Quando a gente tem o que sendo pronome relativo, a gente substitui por o qual, a qual, os quais. Então eu falo assim: estranhos são apenas amigos os quais, tá? Então eu sei que os quais, esse que, tem relação com amigo. Quando eu trabalho aí, né, esse que, pronome relativo, eu sei que eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva. Nesse caso, ela é restritiva. E o próprio nome já diz, né, ela é restritiva e adjetiva. Então, se ela é adjetiva, ela tem valor de adjetivo, mas não é a alternativa que a gente procura, porque a gente está olhando ali o não, tá? A alternativa D ou a alternativa E vai ser o nosso gabarito. Letra D. A insanidade, ela é hereditária. Você pode pegá-la de seus filhos, né? Então, olha que interessante, né? Aqui a gente tem de seus filhos, é um termo preposicionado, só que é um termo preposicionado ligado a um verbo. E termo preposicionado, basicamente ali que é ligado a um verbo, vai ser o nosso objeto indireto. Opa, então aqui não tem valor adjetivo, né? Porque aqui no caso eu estou fazendo sempre referência a um nome, tá vendo aqui, ó? Amigos, mãe, criança.
Nesse caso, esse termo preposicionado, ele vai estar ligado aí a um verbo, tá? Então, provavelmente é essa a nossa alternativa D, tá? E a alternativa E, a gente observa mais uma vez que nós temos aqui um verbo de ligação e aqui eu tenho deitar na água do mar, né? Então, deitar na água no mar é essa característica de beneficiar aí os vilões, também vai ser conhecida como predicativo do sujeito. FGV, a gente já acertou a alternativa D de Deus, acertamos. Quais são aí os papéis do adjetivo dentro da sintaxe? Você sabe? Então já anota aí, porque isso é muito importante. Quando a gente está estudando aí análise sintática, é importante que a gente tenha aprendido de forma efetiva aí a morfologia. Então, eu vou te falar agora as duas funções do adjetivo dentro da sintaxe. Número 1, o adjetivo ele pode ser aí um adjunto adnominal, tá? Então, é claro que ele vai estar relacionado ao nome bem do ladinho dele para ficar mais fácil de você entender, beleza? Outra característica aí do adjetivo dentro da sintaxe é ser predicativo. E aqui nós temos duas possibilidades, tá? Ou ele pode ser predicativo do sujeito, ou ele pode ser aí um predicativo do objeto. Se você sabe a função do adjetivo e o que ele estabelece dentro da sintaxe, fica muito mais fácil de você se preparar para o seu próximo concurso. Agora eu quero saber se essa questão da FGV, ela foi fácil ou ela foi difícil, tá? Deixa aqui nos comentários e lembrando também que eu tenho aqui dentro do canal o curso Analise-me, tá? Então você pode fazer parte do grupo de membros, agradeço a todo mundo que já faz parte e lá tem a playlist completa do curso Analise-me, tá? Aquele curso de análise sintática para concurso, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, um beijo e até a próxima.